Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Olha só, vamos iniciar aqui o bloco 2, de um total de 3, tratando das questões do tema 2 do nosso conteúdo programático. Se você ainda não baixou o material desse tema aqui, baixe. O link para você baixar esse material em PDF está aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? E se você também ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e aproveite e curta também o nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos, divulgue aí se você está gostando das minhas aulas ou não, porque a sua divulgação me ajuda e me incentiva cada vez mais a continuar produzindo material para te ajudar na sua aprovação, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. E só reforçando, essas questões são questões que vão na mesma, são questões de outras bancas que vão na mesma linha da banca IDECAN ou questões adaptadas de questões da IDECAN e que eu readaptei para poder trabalhar o nosso conteúdo de Writer, já que a nossa banca praticamente não tem questões desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos às nossas questões. Valeu! Beleza, pessoal? Então vamos aqui às nossas questões, tá bom? Vamos aqui, pegar nosso pincel. Nossa primeira questão desse bloco aqui, vamos lá. No editor de texto, a forma correta de inserir numerações automáticas de páginas diferentes quanto aos formatos e sequências em um mesmo texto é... Seguinte, pessoal, quando você está criando um documento, um editor de texto, certo? Independente de ser o Word ou o Writer, mas lembrando que o nosso concurso trata apenas do Writer, não trabalha com Word, você tem a opção de colocar diferentes formatações dentro do mesmo documento, tá bom? Você pode usar a mudança de uma linha para outra, usando quebra de linha, mudança de uma página para outra, usando a quebra de página, certo? Isso sempre trabalhando com a mesma formatação dentro do documento. No entanto, existe uma ferramenta que te permite mudar a formatação daquele documento, certo? De um elemento para o outro, de uma seção para outra, tá bom? Existe uma formatação, uma ferramenta que te permite criar diversas seções e dentro de cada seção você pode criar uma formatação independente. De que tipo de formatação, professor? Olha, você pode mudar o estilo da linha, o tipo de linha, o tamanho tipo de letra, o tamanho da letra. Você pode alterar o número da página, como é o objeto da nossa questão. Você pode mudar o formato, você pode mudar a orientação da página. Você pode mudar ali de retrato para paisagem, ou seja, da vertical para horizontal, sem problema algum, tá bom? E permanecer dentro do mesmo documento, sem alterar o que foi feito anteriormente, nem influenciar em uma possível outra seção que você crie posteriormente. Lembrando que o documento, ele aceita que você crie diversas seções, não existe um limite específico para você criar seções dentro de um documento, tá bom? E para poder fazer tudo isso que eu acabei de falar, você tem que ir no menu Inserir, tá bom? E procurar a parte de quebras, tá bom? Inserir quebras, bom, certo? E lá você vai ter a opção também de formatar formatar essa ferramenta de quebras, já definindo alguns formatos e alguns elementos daquela seção. Lembrando, a cada quebra de seção, deixa eu marcar logo aqui, ó, nosso gabarito, a cada quebra para criar uma nova seção, você vai ter a possibilidade de criar uma nova formatação, tá bom? Então fique atento a esses detalhes aí. Bora avançar aqui. Gabarito nessa questão, primeiro da sexta questão, né? Primeiro desse bloco, a letra C. 7, um pouquinho extensa, hein? Então, vamos lá. Um processador de texto possui vários recursos avançados que podem agilizar as tarefas de um escritório, empresa ou repartição pública. Alguns desses recursos são: primeiro, é o recurso que permite emitir o mesmo texto várias vezes, de forma personalizada, isto é, inserindo dados, inclusive de bancos de dados ou planilhas. Seguinte, quem já trabalhou em escritório ou algo parecido, já deve ter passado por alguma situação onde você tinha que redigir o mesmo texto para várias pessoas diferentes, sendo que cada cópia daquele texto tinha que ser personalizado, né? Às vezes mudava só o cabeçalho, o corpo do texto era exatamente o mesmo, dava só o cabeçalho, no caso seria o destinatário, né? A parte do destinatário. E para não tornar uma atividade muito repetitiva, às vezes era 30, 40, às vezes chega até 100 pessoas, e não tem que digitar 100 vezes a mesma coisa, então você sai digitando nome por nome de cada destinatário,
você pode puxar essas informações de um banco de dados ou de uma lista, de uma planilha que você já tenha salvo, tá bom? E incluir em cada destinatário sem problema algum. A ferramenta que te permite fazer isso aí é a da mala direta, tá certo? Quando você faz isso, você consegue inserir em cada documento os elementos que você determinou, certo? Puxando essas informações, como já falei, ou de um banco de dados, ou até mesmo de uma planilha que você tenha salvo em outro documento, sem problema algum. Então, para você conseguir chegar a essa ferramenta, certo? Você tem que ir no menu Ferramentas e procurar, certo? A ferramenta de assistente de mala direta. Lembrando que a nomenclatura dele, nessas versões mais recentes do Writer, é essa, assistente de mala direta, e se encontra no menu Ferramentas, tá bom? Então, só por essa informação, a gente já pode descartar aqui a letra A letra D e a letra E. E aqui nós temos mala direta na letra B e mala direta na letra C. Pessoal, ó, bem aqui falta uma vírgulazinha, agora que eu não tenho. Tem uma vírgula bem aqui separando. Não é mala direta, registros de uso não, viu? É porque falta uma vírgulazinha bem aí. Mas vamos lá. Ficamos aí com a letra B e a letra C. Vamos para o segundo item. É o recurso que registra quem altera, o que e onde no documento, com marcas de revisão, aceite e ou rejeite das alterações e exclua os comentários inseridos. Seguinte, o documento ele pode ser alterado sem problema algum. E isso é muito comum quando você tem um documento de empresa que é desenvolvido por duas ou mais pessoas, né? E você precisa ali saber se alguém, quem fez a alteração, se alguém mudou, quando, como, onde, tá bom? Até para ter um maior controle. Um exemplo que é muito comum nessa parte aqui, controle de alterações, né, que seria o nosso gabarito aqui, ó, na sequência, não é registro de uso, é controle de alterações. Você pode marcar isso aí quando você está usando o Writer para escrever, por exemplo, o código-fonte, que é possível, você não é o ideal, mas é possível, bom? Ou então quando você, por exemplo, está desenvolvendo um trabalho científico e manda para o seu corretor, manda para o seu orientador, e você vai receber com as devidas correções ali marcadas e sugeridas de alterações. Você vai aceitar ou não, você vai alterar ou não. Veja que aqui no exemplo eu coloco, ó, aceite ou rejeite de alterações. Não é porque você permite que alguém altere que essa alteração já vai ser definitiva, não. Você pode usar essa ferramenta, controlar alterações, para permitir que outras pessoas alterem o seu documento, tá bom? E essa alteração só vai ser efetivada depois que você, que é o proprietário do documento, que é o dono, certo? Editor principal, autorizar aquela modificação, tá bom? Enquanto isso, professor, então como é que ficaria? Vamos supor que você coloque aqui um nome, entrar, né? Você coloca aqui, entrar, uma palavrazinha aqui, opa, corrigir isso, meu Deus do céu. Fui pegar a borracha, peguei e fui marcar texto. Então você coloque a palavra entrar, né, no seu documento, e o revisor preferiu, ao invés de entrar, colocar adentrar, vamos supor, né? Aí vai aparecer a palavra alterada aqui na frente, a sugestão de alteração vai aparecer aqui. E essa aqui que foi alterada vai aparecer normalmente com um taxadozinho, ó, certo? Aí você vai ter que confirmar, vai ter uma mensagenzinha envolvendo esses elementos aqui, perguntando, deseja confirmar a alteração? Sim ou não? Aí você vai confirmar. Se confirmar, essa palavra aqui será apagada de vez e vai ser substituída pela nova palavra, que está aqui, ó, tá certo? Se não, essa palavra que foi sugerida aqui vai apagar, vai sumir o traçado de entrar e vai permanecer que já estava, tá bom? E isso já foi objeto de questão de prova em outras bancas, em outros concursos, tá bom? E pode ser que nada impede que possa voltar a ser objeto de questão de prova na nossa prova da Polícia Civil. Mas então, em todo caso, bora avançar aqui. Nosso gabarito já seria a letra B, tá bom? Porque a letra C também está fora, mas vamos só comentar aqui os outros rapidinho. 3. É o recurso que permite incluir equações no documento de um editor de equações matemáticas. No caso, inserir equações. Onde é que está isso, professor? No menu inserir, tá bom? 4. É o recurso que bloqueia a visualização e a edição do arquivo como uma senha. Professor, qual é esse? É proteger documento.
Onde é que eu vou encontrar isso, professor? Lá no menu ferramentas. E detalhe, no proteger documento, você pode, certo? Proteger todo o documento. Ixi, Maria, ficou mais feito que eu. E olha que é difícil ficar mais feito que eu. Você pode proteger todo o documento, certo? Ou não, certo? Ou só em parte, certo? Professor, tem essa opção? Tem sim. Você pode proteger todo o documento ou não, tá bom? Sem problema algum. Aí você ficaria lá com o documento protegido, ou só uma ou duas seções, fica a seu critério definir isso, tá bom? Você pode proteger todo ou em parte, tá certo? Gabarito dessa sétima questão, letra B. Próxima. É atalho. Não perder o costume. Lembrando que eu falei com vocês no último vídeo que a nossa banca gosta muito de atalho. Eu cheguei a essa conclusão observando as questões que ela já criou e usou de Word, certo? Já que a nossa banca, a IDECAN, não tem praticamente questões de writer. Então, como já falei outras vezes, eu tive que adaptar algumas questões da nossa banca ou então utilizar questões de outras bancas, mas que tem um ritmo de cobrança muito semelhante à da IDECAN, tá bom? Então, essa aqui seria uma delas, ok? Aonde ela quer saber qual é o atalho utilizado para fazer para selecionar todo o texto. No Word, esse atalho é o Ctrl T. Mas lembre-se, nós não estamos falando do Word, estamos falando do Writer. E no Writer, nós temos como atalho para essa função o Ctrl A, nosso gabarito. Professor, mas por que essa diferença? Lembre-se que no Writer, para você poder salvar um documento, aliás, utilizar o atalho no documento, perdão, você tem que fazer a ligação da função daquela ferramenta, tipo todo, né, com o termo dessa ferramenta em inglês. Enquanto que no Word você faz o uso dessa letra, dessa combinação de letras com base no nome da ferramenta em português, no Writer você vai fazer a escolha da letra com base no nome daquela letra em inglês, aliás, daquela ferramenta em inglês. E no caso aqui do selecionar todo, qual é o termo, numa tradução livre, né, que nós temos aqui para todo em inglês? All, tá bom? Para todo ou qualquer. Esse aqui seria o termo em inglês para indicar todo, né? No caso aqui, letra A, primeira letra, vem a ser a combinação de teclas para o nosso atalho, ok? Gabarito, letra B. Vamos para a próxima. 9. Para realizar a verificação de ortografia e gramática do LibreOffice Writer 4.4.5.2, eita, é uma versão relativamente antiga, levando em conta que nós já estamos na versão 7, 7 posterior, né? Posterior a 7, e aqui ainda é a versão 4. A nossa prova pode ser que ela não defina qual versão ela vai utilizar, então nesse caso a gente vai ter que se basear pela versão mais recente. Agora, se ela definir, no meu caso aqui, que ela definiu bem nessa questão, e isso pode acontecer no nosso conteúdo programático do próximo edital, se for definido a versão que vai ser cobrada, nós temos que estudar especificamente aquela versão, tá bom? Isso por quê? Porque de uma versão para outra, infelizmente, no Writer e no Apache OpenOffice, nós temos mudanças de formatos de ícones. Eles não mudam tanto assim, mas às vezes alguma parte dimensional, cor, ou então a nomenclatura de alguma ferramenta que já aconteceu de mudar de uma versão para outra, e você pode ficar perdido no meio disso tudo. Uma ferramenta pode mudar a nomenclatura de uma versão para outra, mas não se assuste, porque isso não é exclusividade do Writer. O Word também tem essa frescura de vez em quando. A exemplo do 2013, nós tínhamos a aba Layout de página. No Word de 2016, nós temos a aba Layout, né? Mudou a nomenclatura. Isso não é tão frequente no Word, mas no Writer isso é muito comum. Então, se for especificado alguma versão, nós temos que estudar especificamente aquela versão. Se não for, a gente vai se basear na versão mais recente, que é posterior a 7 atualmente. Essa aqui está cobrando uma questão da versão 4, mas se aplicaria sem problema algum na versão mais recente. Tanto é que o gabarito da nossa questão, ou seja, o ícone utilizado para fazer a verificação ortográfica e gramatical é esse da letra D, que é esse ABC com a setinha verde de OK, tá bom? E outra, para você poder acionar essa ferramenta, você tem 3 possibilidades. Você pode encontrá-la na barra
de ferramentas, tá certo? Você pode encontrar lá na barra de ferramentas, sem problema algum. Vou tentar colocar aqui. Aos poucos eu estou tentando me acostumar e melhorar com esse pincelzinho. Já está um pouco feio, mas dá para entender. Barra de ferramentas. Ou então no menu ferramentas, certo? Ou então através menu ferramentas, ou então através do atalho, certo? Tem essas três situações aqui aonde você pode acionar a verificação de ortografia e a verificação gramatical através do atalho Shift. Olha, Shift. Opa. Aqui. Shift mais F7. Certo? Shift mais F7 é o atalho que você pode utilizar para poder fazer esse acionamento. Então nós temos essas três situações que você pode utilizar para acionar a ferramenta de verificação, tá bom? Gabarito letra D. Vamos seguir para a próxima. Última questão desse bloco. Um recurso disponível no LibreOffice Writer que os autores e revisores usam frequentemente para trocar ideias, pedir sugestões e discutir durante o processo de revisão é a inclusão de comentários, formalmente chamada de notas, certo? Ou seja, inclusão de notas ou anotações. Como eu já falei anteriormente, essa nomenclatura pode mudar de uma versão para outra. Fique atento, tá bom? A final alternativa que representa o acesso à funcionalidade descrita. Então, como é a inserção de notas, né? Não é balão, não é caixa de texto, não é observação, não é quadro, é menu inserir, opção anotação, tá bom? Então, se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, deixe seus comentários aqui. Lembrando que esse aqui é o segundo bloco de 3 do tema 2, tá bom? Vamos estar avançando aí gradualmente. Eu espero que eu possa estar, de alguma forma, ajudando na construção do seu conhecimento. Valeu! E aí, pessoal, estamos encerrando por aqui esse nosso bloco, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender e aproveitar adequadamente a análise dessas 5 questões aqui que nós trabalhamos. E se tiver ficado qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se ainda não curtiu nosso vídeo, curta. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Valeu e até a próxima!